Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós puder tirar um pedacinho do seu dia e para refletir, para pensar naquilo que a Igreja foi, o que a Igreja é, o que a Igreja nos realiza ao longo da nossa vida e servirmos-nos do exemplo, do testemunho de tantos irmãos que foram para nós um modelo de vida e que souberam responder aos desafios de Jesus Cristo na sua vida concreta, na vida a que foram chamados a viver. Se fazemos esta pequena reflexão a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja dois santos Ponciano e Hipólito. Ponciano Papa e Hipólito Presbítero. Do Evangelho deste dia, São Ponciano e Santo Hipólito, tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Naquele tempo aproximaram-se Jesus alguns fariseus para o porem à prova e disseram-lhe: é permitido ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: não leste que o Criador no princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e serão os dois uma só carne? Deste modo, já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Eles objetaram: porque ordenou então Moisés que se desse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher? Jesus respondeu-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. E eu digo-vos: quem repudiar a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é esta a situação do homem em relação à mulher, não é conveniente casar-se. Jesus respondeu-lhes: nem todos compreendem esta linguagem, senão aquele a quem é concedido. Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno, outros que foram feitos pelos homens e outros que tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Neste Evangelho de hoje, reflete Jesus a questão do matrimónio entre mulher e homem. Ao longo da nossa história, muitas situações foram vividas e nós viemos de um tempo em que muitas vezes o casamento era um contrato e era até combinado por pessoas estranhas. Hoje chegamos a uma situação em que se fala de celebrar o amor de duas pessoas, sejam elas quem for. Celebrar o amor de duas pessoas. É o oposto daquilo que vínhamos a viver, mas outro erro.
O matrimónio tem tantas dimensões. O amor entre duas pessoas é uma questão pessoal entre das duas pessoas. Mas o crescimento da família, o contributo na sociedade com o nascimento dos filhos, a alegria dos filhos. Eu, pessoalmente, não sou capaz de ir a nenhum matrimónio celebrar o amor de duas pessoas. Isso é lá com eles. Mas é todas as outras dimensões que estão à volta. E por isso nós estamos a viver um tempo de tanta confusão à volta do matrimónio, centrado no amor de duas pessoas. Esta realidade que parece absoluta, que não o é, abarca tudo. E por isso os casamentos hoje, os noivos procuram aspectos exteriores para colorir o amor entre deles os dois. Mas o avô, a avó, o tio, o primo, a paróquia, o mundo em geral, o amor de duas pessoas não é o centro do mundo. Mas toda a profundidade que está na constituição da família, a realidade que se vive, e neste dia é um motivo para nós refletirmos sobre este aspecto. O centro do matrimónio não é o amor de duas pessoas. É importante, mas não é o centro. Há outros aspectos. Como exageradamente, quando os casamentos eram um contrato e não se respeitava nada do amor dos noivos, agora o exagero neste aspecto criará um vazio do matrimónio e todas as dimensões do matrimónio. Paremos e reflitamos sobre o matrimónio nos dias de hoje. São Ponciano e Santo Hipólito, rogai por nós. Ponciano pertencia a uma família antiga e nobre de Roma. Calpurni foi eleito Papa no ano 230, num período de grandes perseguições, mas o culminar dessas perseguições foram no ano 270. Durante o império do manso e sábio Alexandre Severo, cuja tolerância a respeito da religião permitiu à Igreja reorganizar-se. Mas precisamente nesta trégua de paz foi que aconteceu na Igreja de Roma a primeira funesta cisão, que contrapôs ao legítimo pontífice um antipapa, uma pessoa de Hipólito, restituído por um provincial martírio à unidade e à santidade. Hipólito, sacerdote culto e austero, pouco inclinado ao perdão e temeroso, que em toda a reforma houvesse erro, chegou a acusar de heresia o próprio pontífice, São Severino e o diácono Calixto, e quando este último foi eleito Papa no ano 217, revoltou-se. Manteve-se no cisma também durante o pontificado de Santo Urbano II e de São Ponciano. Enquanto isso, o imperador Alexandre Severo era assassinado por seus legionários na Alemanha e lhe sucedia Maximiano, que foi desenterrar os antigos éditos de perseguição referentes aos cristãos. Encontrando-se diante de uma igreja com dois chefes, sem titubear, mandou ambos para os trabalhos forçados numa mina de Sardenha.
Sardenha hoje é uma ilha que pertence à França. Ponciano foi o primeiro Papa a ser deportado. Era de facto novo que se verificava na Igreja e Ponciano soube resolvê-lo com sabedoria e humildade. Para que os cristãos não ficassem privados de um pastor, renunciou ao pontificado. Para lhe suceder veio o grego Antero, que governou a Igreja por 40 dias apenas. O gesto generoso de Ponciano deve ter comovido o intransigente Hipólito, que morreu de facto reconciliado com a Igreja no ano 235. Segundo uma epígrafe ditada pelo Papa Damaso, Hipólito, embora obstinado no cisma do mal-entendido zelo na hora da prova, no tempo em que a espada cortava as vísceras da Santa Mãe Igreja, fiel a Cristo, ele caminhou para o reino dos santos. Aos sequazes que lhe perguntavam qual o pastor que deviam seguir, indicou o legítimo Papa como único guia e por essa profissão de fé mereceu ser nosso mártir. Por outro lado, recentes estudos nos levariam a distinguir 3 personagens distintas: um Hipólito bispo e escritor, um Hipólito mártir romano e um terceiro autor de ensaios filosóficos pode ser identificado com o antipapa em oposição a Calixto e Ponciano. Os corpos dos 2 mártires, transportados com grande honra, foram sepultados em Roma, Hipólito na Via Tiburtina e Ponciano nas catacumbas de São Calixto. O martírio de São Ponciano e São Hipólito. Hipólito, temperamento rigoroso, num certo período de paz, o imperador deu uma certa paz e criou desavenças. Essa paz criou desavenças na Igreja em Roma. Mas quando Hipólito viu a humildade do Papa Ponciano ao renunciar por amor à Igreja, arrependeu-se e veio também a ser mártir da Igreja. E isso foi um grande sinal para a Igreja. O mais importante é a unidade, é a união. São Ponciano, o primeiro Papa a renunciou por amor à Igreja. O Papa Bento XVI também renunciou nos nossos tempos. E ninguém de nós tem dúvidas, não sabendo bem as causas, mas sabemos que foi por amor à Igreja. E por isso cada vez mais cristãos o admiram, veneram, honram o nosso querido Papa Bento XVI, porque foi por amor à Igreja. Louvemos o Senhor por este testemunho histórico entre São Ponciano, Papa, e Santo Hipólito, que soube olhar no gesto de humildade do Papa, que não estava apegado ao poder nem ao prestígio, para se converter e se unir à Igreja de Jesus Cristo. Ponciano, denunciado como chefe de uma religião ilegal, foi exilado pelo imperador Maximino na insalubre ilha da Sardenha e condenado aos trabalhos forçados nas minas de ferro. A mesma sorte tocou ao presbítero Hipólito. Juntos sofreram martírio no ano 235
E 2 anos mais tarde o Papa Fabiano conseguiu resgatar aqueles corpos e transportá-los a Roma, dando-lhes honrosa sepultura. Das cartas de São Cipriano, bispo e mártir também do século III, contemporâneo mais ou menos de São Ponciano e São Hipólito, falam-nos do testemunho destes homens que souberam olhar para o fundamental e morreram unidos no martírio e na fidelidade a Jesus Cristo. E diz São Cipriano: fé inquebrantável. Como cantar os vossos louvores, valorosos irmãos? Como poderão as minhas palavras exaltar dignamente a vossa fortaleza de ânimo e a preservança da vossa fé? Suportaste um duríssimo combate até à consumação da glória, e não cedeste perante os suplícios, mas foram os suplícios que cederam diante de vós. Não foram os tormentos, mas sim as coroas de triunfo que puseram fim ao vosso sofrimento. Longe de quebrantar a firmeza da vossa fé, o tempo que durou a cruel dilaceração dos vossos membros permitiu-vos, pelo contrário, chegar mais depressa junto do Senhor. A multidão dos presentes, admirando este combate celeste de Deus, esta batalha espiritual de Cristo, ouviu como os seus servos se mantinham firmes, confessando claramente a fé com inteira liberdade de espírito, sem o menor desfalecimento, animados por uma coragem sobre-humana, desprovidos das armas do mundo, mas como crentes munidos com as armas da fé. Foram mais fortes os torturados do que os torturadores. As unhas de ferro puderam ferir e dilacerar, mas foram vencidas por aqueles membros feridos e dilacerados. O furor dos golpes, longamente repetidos, não conseguiu dominar a fé inexpugnável dos servos de Deus. Mas quando no seu corpo dilacerado as torturas já não recaíam sobre os membros, mas sobre as mesmas feridas cada vez mais profundas, corria o sangue que havia de extinguir o incêndio da perseguição e amortecer com a sua gloriosa corrente as chamas e o fogo do inferno. Ó maravilhosa festa do Senhor! Como foi sublime, grandiosa e agradável aos olhos de Deus, que via a fidelidade generosa dos seus soldados ao juramento prestado, como está escrito no livro dos Salmos, em que o Espírito Santo nos fala e ao mesmo tempo nos exorta. É preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus fiéis. É realmente preciosa esta morte, que compra a imortalidade com o preço do seu sangue, que recebe a coroa da mão de Deus depois de ter dado a prova máxima de fortaleza. Com que alegria esteve Cristo ali presente, como lhe foi agradável combater e vencer a pessoa de tais servos. Ele que é o protetor da fé e dá aos que nele confiam, tanto quanto cada um espera receber. E continua São Cipriano:
esteve presente ao seu combate, sustentou, fortaleceu e animou os combatentes e defensores do seu nome. Aquele por nós venceu a morte de uma vez para sempre, continua a vencê-la em cada um de nós. Ditosa a nossa Igreja, que assim é iluminada com o esplendor da bondade divina e ilustrada nos nossos tempos com o glorioso sangue dos mártires. Se antes a vida dos dois irmãos já adornava com a brancura da inocência, agora reveste de púrpura o sangue dos mártires. Entre as suas flores não faltam os lírios nem as rosas. Esforcemo-nos agora, todos e cada um de nós, por alcançar a honra de uma e outra altíssima dignidade, a fim de recebermos ou as coroas brancas de uma vida santa, ou as coroas da púrpura do martírio. A humilhação, a tortura, a violência, por causa da fé em Jesus Cristo. Mas do martírio de São Ponciano e Hipólito, a Igreja colheu uma grande lição de unidade. Hipólito, que não aceitava o Papa eleito e tomava atitudes contra a Igreja, ao ver a atitude humilde de São Ponciano, de renunciar, converteu-se e foi mártir em conjunto com São Ponciano e Santo Hipólito. E este gesto animou muito a Igreja ao longo de todos os tempos. A história dos santos de hoje mostra que mesmo as fragilidades humanas podem resultar em santidade. Mesmo sendo adversários, Hipólito e Ponciano foram agraciados com a conversão e tornaram-se santos da Igreja. Hipólito, mesmo na sua radicalidade, reconheceu a eleição legítima do Papa Ponciano devido à manifestação de profundo zelo pastoral daquele Papa. Foram martirizados juntos, proclamaram em uníssono o amor radical a Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Ponciano e Hipólito governassem todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa Igreja e as suas ovelhas, a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um santo dia e que o testemunho de unidade e de fidelidade a Jesus Cristo do Papa São Pulciano ao renunciar e Santo Hipólito, que se converteu e aderiu à Igreja, nos anime como cristãos. A todos um santo dia.